Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Amém, queridos irmãos? Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, né, irmãos? Que maravilha, né? Que alegria de estarmos na presença de Deus, adorando esse Deus maravilhoso, né? Fico feliz com a presença de nossos queridos irmãos, né? A Suiane, ali dos Joaquim, né? Jonas, e os demais irmãos que nos visitam, que Deus venha abençoar grandemente no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a palavra de Deus vai ser trazida aqui no livro de Mateus, né? E alguns outros textos da palavra de Deus, os 12 e a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Os 12 e a sua missão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, queridos irmãos, obrigado. Vamos aprender um pouco, né? O que é missão? O que é necessário? O que devemos, irmãos, fazer? O que devemos e o que foi que o Senhor, Ele nos entregou, louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, nós vamos aprender que nós temos um chamado dali pelo Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando um pouco na palavra de Deus, irmão, e eu olho para mim mesmo e vejo como eu estou em falha diante do Senhor, né? Então, eu olhando para mim, eu vejo que eu estou em falta diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode até perguntar mais por quê? Porque o Senhor, Ele nos deu um chamado. E muitas vezes, queridos irmãos, nós não temos cumprido com o chamado do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, irmão, que quando nós negligenciamos o chamado de Deus, irmão, é perigoso demais. Então a igreja do Senhor, hoje, ela vai entender. E eu creio verdadeiramente que a partir de hoje, se você entender o que a palavra de Deus já tem lhe ensinado, você vai começar, a partir de amanhã, vai anunciar o Evangelho de Cristo. Vai anunciar o Evangelho de Cristo, queridos irmãos. Então nós estamos aproximando para o final, né? Para o final dos tempos. E é uma necessidade de se anunciar o Evangelho, é uma necessidade de se entregar a palavra de Deus. Aleluia! Porque nós vemos no mundo que muitas vezes as pessoas têm ouvido a palavra, mas como se não tivesse ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de casa em casa a todas as pessoas. Aleluia! Isso aqui não é um dever do pastor Vênus, nem do irmão Eliade, nem meu. É um dever de toda a igreja. Glória a Deus! Aleluia! Em nome do Senhor. E Jesus, ele chamando aqui os seus 12 discípulos, e ele dá uma missão aos discípulos. Ele dá uma missão aos discípulos, pregarem somente ali para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. A missão dos 12 aqui foi pregar somente para os judeus, para o povo, para o seu povo. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que aqui Jesus, ele chamando os discípulos dele, ele deu poder. Glória a Deus! Ele deu poder aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 1, versículo 16, que não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia! Oh, glória! Para todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. Você crê? Ah, irmão, eu creio. Então vamos ver. Se nós estamos crendo com a palavra de Deus, ela está ensinando. Porque se nós cremos, irmão, nós vamos fazer o mandamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos obedecer aquilo que o Senhor tem te entregado. Deus! Então, é uma palavra muito poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E ele vai dizer aqui no versículo 10. Primeiro, ele diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu poder
sobre os espíritos imundos, para expulsar, para curar toda enfermidade e todo mal. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, quando ele chamou ali os seus 12 discípulos, ele deu a autoridade aos seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor, para a autoridade sobre os espíritos imundos, né? E para curar todo tipo de mal, toda enfermidade. Essa autoridade, Jesus, esse poder, Jesus deu ao seu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus deu essa autoridade ao discípulo. No versículo 5 em diante, ele vai falar assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho do gentio, nem entrai em cidade samaritana. Louvado seja o nome de Deus. Essa foi a ordenança de Jesus, querido. Por que isso? Porque ele, quando chamou os seus discípulos, ele mandou ir pregar somente aos judeus. Então ele deu essa ordenança ali aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6 ele diz assim: mas ele, entrai, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a ordem de Jesus. Pregar ali somente para os judeus. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, teve o poder de ser chamado Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória! Então hoje nós estamos aqui, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus não receberam. Mas todo aquele que crê, que receber, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Então nós temos esse privilégio, queridos irmãos. Então nós entendemos que vem para os judeus, mas os judeus não quiseram, eles não receberam. E a palavra de Deus vai dizer que até hoje eles estão esperando o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, os gentios, nós aceitamos, né, essa promessa de Deus de salvação. Aleluia. Através da morte de Cristo. A morte de Cristo. Então, quando Jesus, ele falou isso, quando ele chamou esses discípulos, Jesus andava com os discípulos, não tinha morrido ainda. Ali foi uma missão do Senhor, enquanto ele estava aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus ela vai dizer no livro de Marcos, capítulo 14, quando Jesus ali, ele se apresentou para alguns dos discípulos, algumas mulheres e alguns discípulos, que enquanto eles falaram ali para os discípulos que Cristo ele tinha morrido, mas ele havia ressuscitado, a palavra de Deus vai dizer que eles não acreditaram. Eles endureceram o coração, não sei se era por medo deles não terem ouvido ali. E a palavra de Deus vai falar que Jesus, quando chegou ali, ele censurou a incredulidade dos seus discípulos. E ele começou ali a passar algumas ordenanças para os discípulos. Já depois dele já ressuscitado, ele disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Ele mandou pregar toda criatura. Aí não era mais para os judeus, mas era para toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a ordenança. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Atos, né? Atos 1, versículo 8, né? Como os irmãos conhecem muito bem esse texto tão maravilhoso, onde o Senhor, ele fala poderosamente, né, através da sua palavra. Ele diz assim: olha, mas recebereis poder do Espírito Santo, do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e me sereis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Do Senhor. Então foi mais para os judeus, foi para toda criatura. Então o Evangelho, quando Cristo morreu, ele não morreu só pelos judeus, mas ele morreu pelo mundo todo. Ele veio trazer salvação à humanidade inteira. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Por quê?
Porque todos tinham pecado. Todos tinham pecado, todos estavam destituídos da glória de Deus. E Jesus ele veio, né, cumprir uma missão. Glória a Deus. Foi de pagar, né, uma conta que era minha, era sua. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então essa missão, queridos irmãos, que a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos 10, né, onde a palavra de Deus vai dizer que ali Jesus ele trouxe mais 70 dos seus discípulos ali e ele enviou em 2 e 2 para pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho de salvação. E ele disse ali para os seus discípulos, né, que eles fossem pregar e eles rogassem o Senhor da Seara, porque o campo ele era grande, mas os ovelhas eram pouco demais, né? Ele deixou isso. Então é uma missão, meu irmão, que nós entendemos que essa missão não é só do pastor. Infelizmente, se for só um pastor, ou só um diácono, ou só a diaconisa, ou só um irmão, para pregar o Evangelho, esse Evangelho vai ser difícil, né, de ser pregado a toda criatura. Porque o Evangelho, para ser pregado a toda criatura, ele vai envolver toda a igreja do Senhor. Aleluia! Então, a igreja do Senhor, você tem esse chamado, e você não pode negligenciar esse chamado de Deus. Você sabia disso, querido? Aleluia! Você sabia disso? Que quando nós estamos negligenciando o chamado de Deus, nós estamos correndo um risco muito grande. Nós vamos ver, irmão, como é perigoso quando nós desobedecemos o mandado do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela continua falando, né, profundamente aqui aos nossos corações, e vai dizer aqui no livro de Marcos, o texto que eu já li, né, é o 16, 15, e o versículo 16 diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, louvado seja o nome do Senhor. É muito perigoso assim, porque a palavra de Deus vai dizer que esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. E se nós, queridos irmãos, se nós não estivermos praticando isso, o que será? O que será da igreja de Cristo? Se você crê, e nós não estamos realizando o chamado de Deus, irmão. Como nós podemos confessar que nós cremos no nosso Deus se nós não estamos anunciando Cristo, se nós não estamos dizendo para aquelas pessoas que o nosso Cristo, Ele morreu e ressuscitou para dar vida eterna? Aleluia! E outra coisa, a palavra de Deus vai dizer também que esse Evangelho não é pregado só por palavra, não. Ele não é pregado só por palavra, não, mas também por testemunho. Aleluia! Então isso é muito perigoso. Como é que é o meu testemunho diante da minha comunidade? Como é que eu estou diante da comunidade que eu vivo? Ele não é pregado só por palavras, né? Está escrito lá no livro de Mateus 24:14, né? Está escrito que ele não é pregado só por palavras, não, mas por testemunho a todas as nações. Então vai chegar o fim, louvado seja. Aleluia! Então precisa disso. Então o povo de Deus aqui na terra tem uma missão, e o povo precisa, irmão, entender qual é a sua missão. Ah, mas eu vou lá pregar o Evangelho, eu não sou crente, eu estou salvo, quem quiser seguir, não é só. Não é isso. Então nós devemos entender que essa missão, ela vai envolver toda a igreja do Senhor. Glória a Deus! E aí, se nós não fizer isso. Então, aí Paulo, Marcos, ele continua, né, dizendo, esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Glória a Deus! Pegarão serpentes e se beberem alguma coisa forte, não me fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então essa missão, mas por que não está acontecendo isso, irmão? Por que nós não estamos fazendo isso?
Porque nós estamos sendo negligentes na missão que somos dois. Então, precisa nós acordar. Precisa a igreja acordar. E essa missão aqui, Jesus falou para os seus discípulos, falou para todos. Então nós devemos se portar com uma perninha. Oh, glória! Fazer uma perninha. E o profeta ele falou uma coisa, o profeta Jeremias, que ele disse que nós devemos anunciar as boas novas, para que nós não venhamos ter parte no sangue das pessoas. Então as pessoas morrem sem ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ser culpados no sangue da criança. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus, nós estamos livres do sangue dele, nós não vamos ter culpa alguma. Então, há uma necessidade da igreja se envolver nisso. Aleluia, Deus. E nós vamos, em nome de Jesus Cristo, nós vamos trabalhar, pedimos a direção do Espírito Santo. E a gente vai colocar isso em prática aqui nessa igreja. Glória a Deus. A gente vai colocar isso em prática para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Um distrito pequeno desse, onde a gente vê a perversidade, a maldade, as pessoas, irmão, pervertidas de uma forma tão grande. E muitas vezes, irmão, nós não temos ido lá pregar a palavra de Deus, anunciar o Cristo, orar por aquela vida, para que o Senhor venha, para que o Espírito Santo venha convencer aquela alma do pecado. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela tem ciência, ela está ciente disso. Ela está ciente que o Evangelho de Cristo é uma missão sua. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem nos trazido, irmão, ensinamentos tão poderosos para a nossa vida, para que nós vivamos em paz, na presença de Deus. Eu estava vendo ali o salmista ele já pregava a palavra de Deus. O salmista, ele, no Salmo 96, o salmista ele falava uma palavra tão maravilhosa ali, Salmo 96, versículo 3, ele fala dessa forma aqui, irmão, uma palavra tão poderosa, onde a gente fica feliz com isso, porque a palavra de Deus, desde muitos tempos, ela vem sendo anunciada. O salmista diz assim, olha, o Salmo 3 diz assim: anunciei entre as nações a sua glória, e entre o povo as suas maravilhas. Aleluia! Precisa, querido. Nós somos um povo de Deus, e necessitamos disso, de colocar a nossa vida em prática diante do Senhor, para que o nosso Deus, para que o Senhor, para que o Espírito Santo, ele venha convencer a nós do pecado. O apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante, no livro de Romanos ali, seção 9 e o capítulo 15 ali. Ele diz: como o povo vão ouvir se nós não pregarmos? Aleluia, Deus! Como o povo vão ouvir, como o povo vão crer se eu e você não pregarmos o Evangelho de Deus? Eita glória! Se nós não pregarmos, o povo não vai crer, irmão. Aleluia, Deus! Através da pregação, eu creio. É através de ouvir que o povo não crê. Aleluia! Aleluia! Então isso, eu vejo uma necessidade tão grande no meio do povo, o Evangelho ser pregado, porque hoje, irmão, nós vemos o povo se importar muito pouco com esse chamado que é o evangelismo. Muitas poucas pessoas têm evangelizado. Muitas poucas pessoas têm evangelizado. E a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai trazer um texto tão importante, irmão, para a nossa vida espiritual. E eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção nesse texto. E você pode meditar, olhar para você mesmo, tá certo? Eu estava lendo esse texto, eu estava olhando para mim mesmo, eu dizendo: meu Deus, como eu estou em falha, como eu estou correndo um grande perigo. Um grande perigo de perder a salvação e ser julgado pelo Senhor por
homem não está obedecendo aquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Aleluia! Então, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos entender como nós estamos correndo esse perigo tão grande na nossa vida por nós desobedecer aquilo que o Senhor tem nos entregado. O apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz assim, no capítulo 9, versículo 15: Mas eu de nenhum destas coisas eu usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me foi morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele teve essa visão, Paulo, ele falou isso que ele disse. Aqui foi Deus falando para Paulo que é muito perigoso nós negligenciar naquilo que o Senhor tem te entregado, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é um perigo. Se nós conhecemos o mandamento de Deus, se nós sabemos as ordens de Deus, se nós não atingimos, quando Jesus chamou para os seus discípulos, uma certa vez a palavra de Deus diz que o homem apresentou os seus discípulos ali apresentou o seu filho para os discípulos de Jesus. Eles não tiveram autoridade nem de curar o menino, nem de expulsar o demônio do menino. E Jesus ali, quando chegou, o homem apresentou os discípulos de Jesus e disse: olha, eu apresentei ele os teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus, olhando para os discípulos, disse assim: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E na mesma instante, Jesus ali pôs as mãos sobre o menino e disse: sai dele. E o demônio saiu. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós não temos colocado a mão sobre os enfermos, não tem sido curado. Nós, muitas vezes, vemos uma pessoa endemoniada, nós não temos a autoridade de expulsar o demônio. Sabe por quê? Porque nós não temos se preparado para fazer uma ferramenta que o Senhor Deus. Aleluia! Mas lá na frente, o discípulo olhando para Jesus disse: Senhor, porque nós não podemos curar esse menino, porque nós não expulsamos os demônios. Jesus olhou para ele e disse: por causa da vossa pequena fé, porque tem casta de demônio que não sai, senão por meio de oração de Jesus. Muitas vezes está faltando isso na igreja, está faltando isso em nós, Jesus. Então precisa nós se preparar com aquilo que o Senhor tem entregado, fazer a ferramenta, que é a oração e o jejum na vida dos cristãos. Aleluia! Glória a Deus! Aí Paulo ele vai trazer no versículo 15, ele vai dizer uma coisa muito importante, igreja do Senhor. No versículo 16, ele vai dizer: porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Eu não tenho de que me gloriar, pois me é imputada essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Oh, glória a Deus, aleluia! Ai de mim, palavra de julgamento. Ai de nós se nós não pregar o Evangelho. Não é para nós se gloriar não, porque tu é nosso Evangelho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não é para ninguém se gloriar não, porque é um chamado de Deus, é um mandamento de Deus para a igreja do Senhor. Glória a Deus! Então, queridos irmãos, você corre muito perigo, eu corro muito perigo se eu não pregar o Evangelho. Então é obrigação de cada um de nós. Mas eu não sou obrigado a pregar o Evangelho. Então você não prendeu não. Se nós achamos que nós não somos obrigados a pregar o Evangelho, não é obrigação nossa. Então, queridos irmãos, nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo mesmo dentro da igreja. Não estamos agradando o Senhor. Imagine Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, ele disse que era a obrigação dele. A obrigação da igreja mesmo. Então, quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou, ele deixou esse mandamento para a igreja do Senhor. Aleluia! Então eu acredito, queridos irmãos, que cada um de nós, a partir de hoje,
ter visto esse texto tão maravilhoso, esse mandamento, dado pelo Senhor, que é um dever de todos nós, e nós não podemos se gloriar, mas é uma obrigação nossa. Aleluia. Então prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não se canse de pregar. Ah, irmão, mas eu tenho pregado tanto, mas ninguém tem ouvido, ninguém não tem dado ouvido. Não te importa com isso, querido. Aleluia. Deve pregar. Glória a Deus. Deve pregar. Então nós ontem até falando no estudo sobre Noé, até na lição, nós falando sobre Noé. 120 anos Noé pregou a arca. Aleluia! Oh, glória a Deus! 120 anos, muito tempo, e ele não parou nem um minuto de pregar o arca. Então não se canse de anunciar o Evangelho. Não se importa com isso. Não prega, o seu dever é pregar, o seu dever é anunciar. Mas é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Não, mas eu prego tanto, eu não ganho algo para Jesus. Você não ganha algo para Jesus, o Espírito Santo é quem Eita glória, aleluia. Então o seu dever é só pregar. O seu dever é só entregar o Evangelho de Cristo. Oh, glória. Nosso Senhor, Ele continua salvando, Ele continua transformando vidas. Ele ainda, enquanto Ele não voltar, enquanto, como nosso irmão Eliabe já falou, enquanto a porta da graça estiver aberta, irmão, ainda Ele está salvando vidas. Glória a Deus. Então a igreja de Cristo, ela nessa noite, ela é convidada a pregar o Evangelho de Cristo de hoje para frente. Se você não pregou, se você se envergonha do Evangelho, queridos irmãos, você está se envergonhando do próprio Cristo. Porque não me envergonhe, diz Paulo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Oh, glória. Ele te capacitou para isso. O Senhor te capacitou para isso. Então, nessa noite, eu quero aqui agradecer a esse momento, né? Que os irmãos possam guardar essas palavras no teu coração. Que os irmãos possam cumprir o chamado com aquilo que o Senhor te entregou, queridos irmãos. Oh, glória, glória a Deus. Não se vergonhe, é dever da igreja. Todos nós nos reunimos aqui e nós colocar em prática aquilo que o Senhor Ele tem te ordenado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Então, nessa noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me deu.